guris! Tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje que eu tô trazendo pra vocês é um vídeo contando a minha experiência sobre ter um namorado deficiente visual, né? Como foi pra mim no início, se eu tive receio de namorar com o Matheus por ele ser cego, ou se eu se eu me questionei bastante, como foi pra mim essa parte. É um vídeo assim bem pessoal. Eu nunca cheguei a conversar com o Matheus sobre isso, sobre o início, porque, querendo ou não, é uma experiência super nova pra quem nunca namorou pessoa portadora de deficiência. Não que exista algum preconceito ou algo do tipo, só que como o assunto não é debatido, eu não tinha nenhuma amiga que tivesse um namorado portador de alguma deficiência física, então eu não sabia como era a situação. Então eu acho que é um assunto assim bem legal, porque muitas meninas que tem namorados deficientes vieram me chamar no Instagram por conta do primeiro vídeo. Vou deixar ele aqui no card se você ainda não assistiu. E eu resolvi fazer esse vídeo pra ajudar vocês de alguma forma. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vão deixando aquele like maroto. Se inscreva aqui no canal. A gente finalmente chegou a 700 inscritos, gente. Eu tô muito feliz, vocês não têm noção. Peço desculpas desde já pela sobrinha do Matheus que tá aqui do cômodo do lado. Ela tá faceira, tá ouvindo música, tá brincando. Então, talvez vocês escutam uma vozinha de criança de fundo. Mas então, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Logo que eu conheci o Matheus, vou contar um vídeo mais detalhado pra vocês, contando como a gente se conheceu, porque eu tô devendo esse vídeo, acho que faz tempinho pra vocês, mas sem falta, eu e ele a gente vai contar juntos. Quando eu comecei a conversar com o Matheus, a gente conversava muito pela internet, né? Já adiantando como a gente se conheceu. A gente conversava bastante pela internet, pelo Facebook. E eu sabia que em algum momento a gente iria sim se conhecer, a gente ia ter que se ver e tudo mais. Logo de cara, quando a gente começou a conversar e eu vi que eu tava gostando dele, começou a assim rolar alguns questionamentos da minha parte. Eu comecei a me questionar assim bastante, né, em relação a esse possível relacionamento. Detalhe, a gente ainda não namorava, não tinha ficado, não tinha ainda a ideia de que a gente iria namorar sério ou algo do tipo. Mas eu tava curtindo ele, eu tava curtindo a nossa conversa, eu tava curtindo a ligação que a gente tinha um com o outro. Eu tava começando a sentir algum tipo de sentimento por ele. E querendo ou não, com o sentimento vem os questionamentos. Porque como eu falei pra vocês no início do vídeo, era uma ideia totalmente nova, totalmente diferente. Então eu não sabia como iria ser essa situação, como lidar com a situação. Então eu comecei a me questionar bastante em relação ao que poderia acontecer. E eu conversava bastante com as minhas amigas, não tinha ainda falado nada pros meus pais a respeito. Eu conversava com as minhas melhores amigas, né? Porque o Matheus já tava falando que queria me conhecer pessoalmente, que queria me ver, e eu queria muito conhecer ele pessoalmente, ver ele. Só que o meu maior medo era como iria ser pra mim chegar nele, como iria ser pra mim pegar e sair com ele. Enfim, gente, eu fui interrompida pela fã do Matheus. Ela abriu a porta e eu tô, tipo, com vergonha. Ai, gente, que vergonha. Eu perdi todo o meu raciocínio, mas voltando pro vídeo, foco nessa mocinha. Eu me questionava bastante, porque eu não sabia como iria ser pra mim chegar nele, ou se eu iria fazer algum movimento, ou alguma pergunta, ou algum comentário que magoasse ele, porque como eu falei pra vocês, era uma situação totalmente diferente pra mim, totalmente nova, então eu não sabia lidar, eu tava com medo do novo, entende? O novo me questionava, eu tava com medo de chegar e, por exemplo, de alguma forma eu falar algo que deixasse ele chateado, ou fazer alguma coisa que o deixasse chateado, eu não sabia como agir, então eu entrei numa situação assim de pânico, porque era uma coisa que eu queria muito, mas ao mesmo tempo eu me questionava muito por não saber lidar com a situação nova que estava surgindo. E por mais que hoje eu trate essa situação com muita naturalidade, na época pra mim era uma situação assim onde eu temia bastante. Então eu conversei muito com as minhas amigas em relação a tudo isso. Eu falava pra elas, eu fazia essas perguntas pra elas, mas como vai ser quando a gente se vê? Como vai ser pra mim dar o braço pra ele, ou ele me dar o braço? Ou como vai ser pra gente comer em lugar público? Será que ele precisa de auxílio? Será que ele não precisa de auxílio? Ou como vai ser pra
pra gente se encontrar, ou como vai ser determinadas coisas, sabe? São perguntas que hoje eu respondo pras outras pessoas que na época eu não sabia. Então a minha primeira atitude foi correr pro YouTube, correr pro Google, pra vocês verem como eu estava, assim, no nível de temor. Eu tava tão nervosa com uma situação que hoje pra mim é tão natural, que eu corri pro Google, eu corri pro YouTube, eu fui pesquisar vida de cego, eu fui pesquisar se cego mexe no celular, porque até então pra mim, inicialmente, eu pensava que era um amigo dele digitando pra mim. Eu fui pesquisar inúmeras coisas no Google e eu fui realmente em busca de uma coisa nova e eu realmente me surpreendi com tudo que eu encontrei. Mas claro, gente, embora eu tenha encontrado muita informação no Google, nada se compara à realidade, né? Porque a gente cria uma expectativa, uma teoria, mas a realidade é outra completamente diferente. Então eu fui olhar no Google e eu fiquei tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Era muita informação, era tudo novo, eu fiquei encantada com aquele mundo, sabe? E ao mesmo tempo eu queria buscar mais, só que tinha perguntas que as pessoas não respondiam, não sabiam responder, ninguém havia me respondido. Então aquilo, a falta da informação do que eu precisava, do que eu queria de fato saber, me deixou mais nervosa ainda, porque tinha coisas que não tem na internet de fato. Então eu fiquei tipo, e agora? Como vai ser? Por isso que eu gravei o vídeo, ter um namorado deficiente visual, porque não tinha isso no Google, no YouTube, em lugar nenhum. Então eu me questionei muito, e agora como vai ser? Então, no primeiro encontro, eu fui, tipo, nervosa, mas eu fui com a certeza que era aquilo que eu queria. Eu iria, de uma certa forma, me permitir viver uma nova experiência, me permitir ficar com ele se era esse o nosso destino, se a gente se gostasse de tal forma. Então eu fui com essa certeza, que o que tivesse que acontecer, iria acontecer, independente de como fosse. Então quando a gente chegou, assim, no local do encontro, eu vou deixar pra contar pra vocês onde foi o nosso encontro em outro vídeo. Eu cheguei lá e foi, tipo, tudo natural, gente. Tudo mais natural do que eu esperava. O Matheus já chegou, já me deu o braço. Ele já me mostrou uma independência de saber onde estavam as coisas, como as coisas eram. A gente conversou com uma naturalidade e tudo ele sabia, sabe? E naquele momento do primeiro encontro, o meu pensamento inicial foi: meu Deus, eu não preciso me preocupar com nada, ele não depende de mim, pelo contrário, ele é muito mais independente do que eu imaginava. Naquela hora caiu literalmente os butiá do bolso, porque eu percebi que, na verdade, eu não precisava guiar ele em tudo, ele não era uma pessoa dependente de mim, e eu percebi que pro Matheus, a deficiência dele não era algo triste, ruim. Tanto é que ele é uma pessoa que, se vocês conhecem ele ri da deficiência dele, ele faz piada com ele mesmo. Então aquilo eu percebi que na verdade era uma coisa da minha cabeça, sabe? Mas no momento inicial, sim, gente, eu me questionei muito, eu tive receio, mas depois, aos poucos, eu fui vendo que aquilo era uma coisa normal. Não era um bicho de 7 cabeças. Então, meninas, a dica que eu dou pra vocês, meninas e meninos, se é algo que vocês querem, se vocês gostam dessa pessoa, se vocês sentem que vale a pena, invistam. Dão a cara de vocês a tapa, porque eu acho que nada mais, nada menos justo do que viver algo que vai ficar pro resto da vida de vocês. Porque a vida a gente só tem uma, entendeu? Pode, amanhã ou depois vocês podem terminar, pode não durar o resto da vida como eu falei inicialmente, mas o importante é vocês serem felizes. Então se é algo que vocês sentem que vale a pena, invistam, porque a realidade vai surpreender cada um de vocês. Gente, desculpa se eu não falei nada com nada inicialmente. Eu quero, se possível, fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês mais a fundo e dando dicas pra quem tá entrando num relacionamento com a pessoa, não só com portadora de deficiência visual, mas portadoras de diversas deficiências, surdos, mudos e etc. Eu quero dar, com base na minha experiência, dicas pra vocês e ajudar vocês de uma certa forma. E ajudar até mesmo pessoas que não são portadoras de deficiência a entenderem e a respeitarem.
porque deficiente visual, auditivo, seja o que for, tem espaço no mundo sim, gente. São pessoas como você, como eu, e eles são muito descriminalizados e desvalorizados hoje pela sociedade. Eles não são dependentes, pelo contrário, eles buscam a independência deles, independente da realidade deles. Então sim, se vocês quiserem, eu posso gravar esse tipo de vídeo. Eu vou deixar a opção de perguntas lá no meu Instagram, pra mim gravar uma segunda parte desse vídeo, respondendo perguntas pra vocês. Então se você não me segue no Instagram, me segue, o link tá aqui embaixo. Então é isso, amores, espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa se esse vídeo ficou meio longo, é que quando a pessoa aqui é comunicativa, né? Então quando eu me empolgo de falar, eu falo mesmo, e quando eu vejo já tá 30 minutos de vídeo e depois é uma guerra pra editar e ficar legal. Então mil desculpas. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. Compartilhe esses vídeos com os amigos, com as amigas, com o gato, cachorro, papagaio. E vamos ajudar o nosso canal a crescer ainda mais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!